das coisas, Mauro, que a gente sempre ouve no meio evangélico, essa ideia meio que dicotômica, né? O Antigo Testamento talvez para Israel, para os antigos, o Novo Testamento para a igreja, para os cristãos. Como que a gente pode começar a ver, a encontrar essa unidade dos dois testamentos e perceber uma linha única por todas as Escrituras? Ok, eu acredito que talvez nossa grande dificuldade evangélica em geral é definir e ter com clareza uma teologia bíblica. Talvez um dos nossos primeiros grandes problemas e erros seja exatamente dividir a teologia bíblica em teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Isso aí já traz um pressuposto. O pressuposto de que esses dois testamentos devem ser avaliados na sua teologia bíblica separadamente. Então, eu ensino teologia bíblica já há, não vamos citar datas para não ficar constrangedor, né? Mas e eu insisto nesse ponto. A teologia bíblica ela precisa ser vista como uma unidade completa. Didaticamente, nos seminários, a gente faz uma TB do AT, TB do... O próprio conceito didático já nos leva a separar. Depois vem a literatura, que também acaba fazendo isso. Afinal de contas, João Paulo ele é do Novo Testamento. Então, ele não tem direito de escrever uma teologia bíblica do Antigo Testamento e vice-versa. A gente tem essas ideias, né? A gente constitui autoridades, né? Então, você é autoridade nessa área, você é autoridade nessa área, então você não pode falar no outro, entendeu? Então, tudo isso cria esse elemento, esse fator. Então, eu diria que esse é um ponto. Segundo ponto é a influência do dispensacionalismo no último século. O dispensacionalismo é uma teologia pop e ela foi popularizada pelo instrumento mais comum de popularizar uma teologia, que são as chamadas Bíblias de Estudo. Então, no começo do século passado, foi lançada uma Bíblia de Estudo que popularizou essa teologia. Quando crescia o movimento evangélico em geral, que era muito tímido, mas quando houve a explosão pentecostal. E na explosão pentecostal, ela levou o dispensacionalismo muito fortemente em contraste com essa unidade que pode ser enxergada na teologia reformada em geral entre Antigo e Novo Testamento. Então, esses são os fenômenos que levaram. A gente pode aqui ao longo da conversa discutir mais como enxergar, como ver, mas essa é a minha breve e tacanha, vai? Não, tacanha de forma nenhuma. Análise do que aconteceu historicamente. Eu vou te dar um exemplo. No ano de 2000, eu fui ensinar um curso de teologia bíblica na Ucrânia. Uau. É quando o movimento evangélico, depois da queda da cortina de ferro, foi chegando lá, né, naqueles países. E havia lá, era uma igreja de uma denominação batista, né, e eu fui lá ensinar com a perspectiva de que era um movimento que tinha aí já trabalhado a questão da reforma e tal, era essa a ideia. Mas eu não conhecia o contexto, né? E eu ensinei, então, teologia bíblica naqueles dias, falei sobre todos os momentos e movimentos de criação, queda, redenção e consumação. E aí, no final da aula, um aluno pediu para falar comigo. Imagina um enrosco, eu falando inglês, que não é minha língua, com alguém que falava russo, certo? Com uma tradutora no meio, não era um negócio assim muito fácil. Mas o aluno chegou para mim e falou assim, não concordo com o que o senhor disse. E eu dei aquela clássica escapada na maionese que a gente dá de vez em quando a gente não quer entrar num determinado debate, porque não é a hora, no fim de uma aula ali, né? Não só não era a hora, mas você já disse que o empecilho linguístico também era terrível. Era imenso, né? E eu falei para ele assim, olha, quando a gente estiver subindo para o céu, encontrar Jesus Cristo, a gente vai descobrir, né? Essa é típica, né? E o rapaz virou para mim e falou assim, mas um de nós dois não vai para o céu. Foi assim, né?
Aí eu falei para ele, bom, eu sou presbiteriano, eu tenho garantia aí, né? Eu estou selado, tenho selo. Mas por que eu estou contando essa história? Porque num país, numa igreja que sobreviveu à cortina de ferro, certo? Que estava lá, a teologia dispensacionalista estava lá e era tão forte a ponto de causar essa divisão aí. De uma pessoa ter um entendimento, ou você vai ou eu vou. Ou você vai para o céu ou eu não vou, né? Então é bem forte essa questão. Então, quando você diz para alguém, né, você identifica alguma pessoa, olha, parece-me que a sua teologia é dispensacionalista, a pessoa fala, está amarrada em nome de Jesus, eu não sou isso, porque não sabe, né? Mas na verdade a cultura evangélica que essa pessoa cresceu, a pregação que ela ouviu ao longo dos anos e tal, sempre foi dispensacionalista. Então esse é o ponto. Então a gente precisa achar os pontos de contato e esses elementos que eu falei são, para mim, os causadores desse fenômeno. Legal.